Acho que a primeira coisa importante a dizer é que tem muitas concepções de currículo, né? Então, assim, para algumas pessoas, currículo é apenas um documento que vai dizer o que deve ser ensinado e às vezes avança, inclusive, para dizer como deve ser ensinado, enfim. Na concepção que eu adoto, currículo é mais do que uma lista de conteúdos, é mais do que um documento que diz o que a escola deve fazer. O documento em si, que é resultado de uma série de discussões que envolvem muitos interesses diferenciados, ele expressa um equilíbrio que se conseguiu chegar nesse momento em relação à escolha que tem que ser feita sobre o que a escola vai ensinar. Então ele é basicamente um documento para dizer o que a escola deve ensinar, certo? Mas o que será de fato esse currículo vai muito além do que o que a escola deve ensinar. Então aí é bom retomar a ideia de que a escola tem uma função diretamente ligada ao ensino de determinados conhecimentos, mas ela também tem uma função muito importante de formação do cidadão. A escola básica é o lugar de formação do cidadão, né? Em outras bases, diferentes do que a família já faz. Então, associando essas duas funções é que a escola acaba desenvolvendo um currículo real, né? Que vai, de alguma maneira, guardar relações com esse documento, vai guardar relações com os materiais produzidos para a escola e tudo mais, mas que é mais do que o que consta nesse documento. Agora, isso não quer dizer que o documento não tenha peso e não tenha importância. O documento ele cria as bases para o trabalho da escola ser desenvolvido e o trabalho do professor igualmente. Então ele é muito importante. A partir dele vão ser produzidos documentos para que o professor possa usar em sala de aula. Então essa já é uma importância muito grande que o documento assume. E de fato ele expressa qual é o plano, o que é que a gente pretende fazer, tá certo? O que a gente vai ensinar para esses alunos para que eles se tornem os cidadãos que a gente hoje acha que devem ser os cidadãos necessários para a nossa sociedade. Então o currículo é uma segunda etapa. Primeiro é preciso ter clareza de quem é esse cidadão que eu quero formar e depois qual é a escolha que eu vou fazer para formar esse cidadão. Essa é uma das críticas que a gente ouve em relação à Base Nacional Comum Curricular. Então, se por um lado a discussão da Base Nacional Comum Curricular, que foi capitaneada aí pelo MEC, ela traz um grande fator de enriquecimento, porque está provocando discussão sobre o que a escola deve ensinar e por que a escola deve ensinar. Por outro lado, uma das críticas é que a gente não partiu da conversa sobre qual é o cidadão que se quer formar. Então, isso é muito problemático. Não está claro no texto da base o que é que a gente quer, qual é o nosso plano afinal, né? Ela já vai direto para a escolha de quais são, entre aspas, aí, os conteúdos dessa educação, mas ela pula a etapa da conversa sobre quem é esse cidadão que se quer formar. E aí acho que uma das coisas que pode responder por essa ausência, por essa lacuna, é o próprio tempo muito acelerado para a produção desse documento. Quer dizer, você formou ali um grupo de assessores que são especialistas nas disciplinas, portanto, vão focalizar a questão do conhecimento especializado, específico da disciplina, mas pulou-se essa etapa da discussão de para quê, quem é o cidadão que a gente quer formar, que é uma etapa essencial, importantíssima. Aí eu vou falar da minha perspectiva do que, para que serve a escola, né? Para que a gente tem a escola na nossa sociedade. Eu entendo que a escola é o lugar de você ter acesso a conhecimentos que não estão disponíveis no seu dia a dia, ou seja, um conhecimento distinto do conhecimento da experiência, do cotidiano, do dia a dia. E esse conhecimento distinto é um conhecimento que tem as suas raízes nas disciplinas acadêmicas, mas não são retratos das disciplinas acadêmicas, né? São conhecimentos escolares, são conhecimentos que estão voltados para aquela função da escola de formação do cidadão e de instrução em alguns conhecimentos disciplinares. Então, qual é a questão que é preciso manter em vista aí nessa conversa? A escola é o lugar onde a maioria da população, especialmente num país como o nosso, com grandes carências e grandes lacunas sociais,
A escola é o lugar onde a maioria das crianças e jovens vai poder ter contato com esses conhecimentos que vão permitir que elas olhem para o próprio mundo, para a prática social onde elas estão inseridas e tenham elementos para questionar esse mundo. Não ajam em relação ao mundo como se ele fosse algo dado e não uma construção social, né? Então esse é o lugar, a escola é o lugar de estranhar o mundo, de perguntar, de questionar, de se incomodar com algumas coisas que são apresentadas para a gente como naturais, entre aspas. Toda conversa de currículo é uma conversa sobre poder. Isso está embutido em todas as dimensões. Então isso já começa dentro dos campos acadêmicos. Então vamos dizer, por exemplo, a geografia tem que definir qual é a geografia que é importante para estar no currículo escolar. Isso não é tranquilo dentro do campo da geografia. Tem várias correntes que vão defender linhas opostas, inclusive, para estarem no currículo. Quem vai conseguir falar mais alto? Quem tem mais poder dentro do campo da geografia. Algumas dessas vozes vão ser silenciadas, não vão aparecer de jeito nenhum. Algumas podem até ser distorcidas, né? E outras vão se projetar com mais força, né? Isso é resultado da configuração de poder da sociedade neste momento. Portanto, é uma escolha situada, uma escolha contextualizada. Neste momento foi o que nós conseguimos fazer. Agora, as escolhas não param no campo acadêmico. Então, quando eu vou escrever um documento curricular, eu tenho que ter uma ideia de quem é o cidadão que eu quero formar. E aí eu posso ter, por exemplo, uma inclinação a responder que é um cidadão que vai se inserir no mercado de trabalho. Se a resposta for essa, todas as escolhas vão tentar responder à formação para o mercado de trabalho. Então, eu posso ter um currículo mais instrumental, um currículo mais voltado para resolver problemas imediatos do dia a dia, ou posso ter um currículo mais voltado para a análise de questões mais relacionais da vida, enfim, né? Dependendo da escolha, eu vou caminhar para um lado ou para o outro, mas isso é deste momento, é do que é possível agora nessa situação específica de poder que a gente tem na sociedade. Então, o documento, ele é um retrato da configuração atual de poder. É o que a gente conseguiu nesse momento. É o melhor? Talvez seja o melhor para agora, foi o possível neste momento. Mas ele tem que ser encarado como um documento que é temporário, é provisório. Porque aquelas vozes que foram silenciadas ou que foram distorcidas vão continuar tentando se fazer ouvir dentro do currículo. E é assim que tem que ser. A conversa de currículo não acaba nunca. A gente nunca vai chegar num currículo que pronto, acabou, é o melhor de todos. Não. Então a gente precisa levar isso em conta. Alguém está falando mais alto, mas quem não falou mais alto agora vai continuar brigando para falar. E em algum momento vai conseguir alguma projeção. Um exemplo disso, os conteúdos da história africana e afro-brasileira, por causa dos movimentos sociais, dos movimentos negros, muito basicamente por causa disso, de alguma maneira conseguiram se fazer ouvir e inclusive foram inseridos num artigo na LDB que isso agora é obrigatório. Isso é resultado de luta de grupos que foram silenciados por muito tempo e que continuaram lutando para que isso estivesse no currículo. Significa que está na lei é exatamente o que está acontecendo lá na sala de aula? Não significa, mas é um passo importante, porque uma vez que está na lei, de alguma maneira a gente vai ter que fazer um movimento para isso ser contemplado. Então, já é resultado de luta. Esse é só um exemplo de como as coisas vão permanecendo. Aquelas que são silenciadas, elas vão ficar ali, vão continuar brigando. A questão de gênero, por exemplo, nos planos de educação, né? Uma grande polêmica no momento. A tendência, neste momento de extremo conservadorismo que nós estamos vivendo, é de retirada dessa discussão. Agora, isso não significa que as pessoas que estão fazendo esse debate vão parar de pressionar. Elas vão continuar fazendo pressão para que isso mude e espero que em breve a gente consiga reverter esse quadro e trazer de volta essa conversa com toda a ênfase que ela merece. A gente tem uma grande disputa de poder entre as disciplinas também e isso muitas vezes é fomentado por políticas externas à escola, por exemplo.
As avaliações externas, ao incidirem sobre determinadas disciplinas, acabam conferindo um peso diferenciado para essas disciplinas no currículo escolar. Então, se a gente quer que os alunos tenham bons resultados, às vezes eu preciso abrir mão de determinadas aulas para treinar mais para a prova, fazendo mais aulas de português, de matemática e eventualmente de ciências. Quais são as disciplinas que perdem com isso? Educação física, artes, né? São as disciplinas que normalmente têm menos valorização em função dessas escolhas que são externas à escola. Então, é mais uma expressão de poder que já está dentro da escola, qualquer professor dentro da escola sabe que isso é verdade. Quer dizer, se tiver que abrir mão de alguma aula, vai ser de determinada disciplina, não é de português e de matemática. E por quê? Porque tem pesos diferenciados. E tudo isso vai configurando o currículo real de uma maneira que responde às configurações de poder, que são do contexto. Então, em tese, sim, né? Quer dizer, se você tem um projeto pedagógico discutido dentro da escola, no âmbito de uma gestão democrática, onde as escolhas feitas elas são compartilhadas, não é que elas são 100% consensuais, porque nunca serão, mas elas fecham um acordo provisório ali, em que todo mundo acredita, pelo menos por um determinado tempo vai ser o que vai pautar a prática da escola. Em tese é possível você trazer temáticas que foram até silenciadas aí nos documentos curriculares, porque a escola compreende que aquilo é premente, é importante para o seu grupo, né? Agora, o que preocupa é que às vezes outras políticas que vêm associadas à base possam restringir esse espaço da escola fazer esse tipo de escolha. Então, por exemplo, se eu tenho um documento que é a base, que está muito preocupado com a avaliação externa, e a avaliação externa de fato está pautando as escolhas práticas da escola, isso reduz a possibilidade de eu fazer qualquer outra coisa diferente do que está previsto, né, no documento curricular. Então é preciso entender que não é um documento sozinho, isolado, é ele atrelado a outras coisas. Ele, por exemplo, atrelado aos livros didáticos. Se o livro didático traz única e exclusivamente o que está no documento curricular, sem abrir possibilidades para outras escolhas do professor, é mais uma ameaça de restrição a esse espaço de escolha da escola e do professor. Então a gente precisa olhar isso num contexto mais amplo. A base sozinha não pode tudo, a base sozinha não significa um aprimoramento da qualidade da educação, mas ela, atrelada a outros fatores, pode gerar uma melhora na qualidade da educação, como pode gerar também uma piora, dependendo de quais são essas outras políticas atreladas a ela. Na definição curricular mais centralizada, né, de produção de um documento, isso é difícil de ser considerado, porque você vai ter realidades muito diferentes nas escolas, né? Então, é um documento mais genérico, é um documento que vai apontar para um plano mais amplo do que deve ser ensinado, enfim. Agora, é preciso que esse documento não seja restritivo demais, a ponto de não permitir que a escola faça os ajustes dentro das condições reais que ela tem. E esses ajustes é que vão trazer essa perspectiva que você está falando. Então, de onde vem esse aluno, o que ele traz, né? O que ele já possui, o que a escola vai oferecer, da onde a escola vai partir, né? Dentro desse diagnóstico de quem é esse aluno, quem é essa comunidade, o que acontece nesse ambiente onde o aluno circula, com que instituições a escola pode estabelecer vínculos para pensar essa formação desse aluno, né? Então, acho que existe aí uma preocupação em pensar política curricular de uma maneira que não invada demais o espaço de escolha da escola e do professor, porque é esse espaço de escolha que garante a possibilidade de que esse currículo faça sentido para essa escola, né? Que responda de fato àquilo que a escola lê no seu público e na comunidade onde ela está inserida. Caso contrário, se não houver espaço para isso, é quase como se a gente dissesse para a escola, independente de onde você está, independente do público que você recebe, é isso aqui que você tem que fazer. Isso é impossível, não tem como não fazer este ajuste. Isso é próprio do trabalho do professor. É com isso que trabalha o professor. Qualquer professor precisa saber quem é seu aluno, de onde ele vem, quais as condições em que ele vive, o que ele sabe, o que ele não sabe, o que ele conhece do mundo.
Da onde eu vou partir para poder chegar naquilo que é apresentado no currículo como um conhecimento essencial, importante a ser adquirido na escola. Olha, sem dúvida nenhuma, a escola precisa ser apoiada nas suas escolhas. E esse apoio vem inicialmente da secretaria municipal, estadual, dependendo do vínculo da escola. Então, o apoio é importantíssimo. Ela tem que ter o espaço das suas escolhas e tem que ter apoio. E esse apoio pode vir, inclusive, na forma de parcerias com outras instituições. No meu ponto de vista, e aí estou falando de uma perspectiva muito pessoal, eu acho que esses apoios todos devem ser pensados com base na centralidade na escola. A questão, do meu ponto de vista, é como a gente pode ter apoios para garantir que a escola cumpra a sua função social. E aí este é o eixo norteador na minha concepção, não é a única, né? Há quem pense em outras possibilidades. Do meu ponto de vista, é a escola que é o centro de articulação de tudo isso que pode garantir uma formação mais integral do sujeito. Agora, uma coisa que é importante a gente pensar também que é o seguinte, o currículo não é só o documento, então ele é aquilo que acontece na articulação de várias dimensões. Então, hoje, no Brasil, nós não temos um currículo, nós temos muitos currículos. E esse é um grande problema para nós, porque para uma boa parte da nossa população, eu diria que para a maioria da nossa população, o currículo que se está desenvolvendo na escola é um currículo muito esvaziado de conhecimento. No entanto, aqueles que podem, que têm recursos para pagar escolas mais estruturadas e mais com um trabalho em condições mais favoráveis, garantem aos seus filhos acesso a um conhecimento que é pleno de conhecimentos. Isso, para nós, é um grande problema, recorrente no Brasil. Nós sempre tivemos realidades muito distintas em termos de currículo. Então, para alguns, a passagem pela escola acrescenta muito pouco em termos de conhecimento. Para outros, a passagem da escola traz muito conhecimento. E isso tende a manter as pessoas nas suas posições sociais de origem. Quem pode pagar continua tendo acesso ao melhor currículo em termos de conhecimento. E quem não pode pagar vai tendo acesso a um currículo cada vez mais empobrecido. As chances dessas pessoas mudarem de posição social são muito pequenas dentro dessa perspectiva. Então é um bom exemplo de como a escola, nas suas escolhas e nas escolhas das políticas curriculares, pode funcionar para aprisionar as pessoas nas suas posições sociais de origem. A escola está inserida numa sociedade desigual, justa. Não há a menor possibilidade da gente ter uma escola justa e igualitária numa sociedade desigual. A desigualdade extrapola os muros da escola, né? Então é impossível a gente querer que a escola seja uma instituição absolutamente justa e igualitária numa sociedade que não o é, certo? Assim como não dá para pensar numa escola 100% democrática numa sociedade que não o é, certo? Então é só ter a noção de que a escola pode muita coisa, mas ela não pode tudo. Dizer que ela será igualitária, justa, democrática numa sociedade que não é nada disso é atribuir a uma única instituição um papel que ela não é capaz de cumprir, certo? Então ela tem possibilidades, mas as possibilidades delas são limitadas dentro de uma questão de que ela é apenas uma instituição na sociedade. O currículo é um dos caminhos pelos quais a gente pode tentar fazer com que a escola cumpra um papel em relação a essa desigualdade. Então, as pessoas chegam na escola com proximidades muito diferentes daquilo que a escola oferece, né? Algumas vão chegar muito perto daquele conhecimento que circula na escola e outras vão chegar muito distantes disso, né? É necessário que o currículo traga e permita um espaço para que a escola trabalhe com essa desigualdade de chegada dos alunos, de modo a permitir que todos acompanhem o que virá, né? E possam de alguma maneira serem colocados num patamar próximo, pelo menos, e não se trabalhar sempre com essa distância tão grande. Então, o currículo tem um papel muito importante nisso, quer dizer, ele tem que ser claro no que é preciso que esses alunos adquiram de conhecimento. E ele não pode ser excessivamente recortado no tempo, porque senão a escola não consegue ajustar as coisas aos alunos reais que ela tem. E isso reduz a possibilidade de trabalhar com a diversidade dos alunos. Por outro lado, algumas questões de desigualdade social que chegam na escola não são possíveis de serem trabalhadas pela escola. Então,
pais que não têm trabalho, crianças que não têm moradia digna, não têm alimentação, são questões que extrapolam as possibilidades da escola, né? A escola pode por um lado, mas não pode tudo. Agora, se ela mantém clara a atenção sobre esse fato de que as crianças não chegam na mesma condição na escola e que, portanto, a gente precisa considerar isso para todas as escolhas que se vai fazer, dessa maneira a gente rompe com aquela ideia pobre de meritocracia, né? De que se o aluno se esforçar, ele pode tudo na escola. E desconsiderando que esses pontos de chegada são muito diferentes. Quem chega na escola chega em pontos diferentes. Então, é mentira que a escola oferece o mesmo para todos e é mentira que ela cobra de todos o mesmo. Não, porque como cada um chega num ponto diferente, o que ela vai cobrar é muito fácil para alguns e é muito difícil para outros. Alguns alunos, para terem sucesso na escola, vão ter que superar coisas que os outros nunca precisaram superar. E a gente não pode lidar com isso sem ter a clareza de que esses são pontos da sociedade, não são só da escola, né? Cabe à escola tentar lidar com isso, mas ela não resolve. Então, toda aquela conversa de escola como o lugar da salvação, tudo começa com a escola é a salvação da pátria, a gente precisa recusar essa conversa. Porque essa é uma conversa que não vai nunca dar certo. Nunca uma instituição vai poder resolver todos os problemas de desigualdade social, sozinha. E enquanto a gente não negar esse papel, a gente vai estar dando um tiro no pé. Porque a gente não vai cumprir isso e a gente vai ser acusado de não cumprir isso. É preciso dizer, não cabe tudo à escola. O que cabe à escola? A nossa parte é a formação intelectual, o desenvolvimento desses alunos num conjunto de conhecimentos que vão permitir que eles entendam esse mundo, que eles entendam inclusive as desigualdades às quais eles são submetidos o tempo todo. Então acho que essa é uma questão para a gente pensar. Pode algumas coisas, não pode outras. A escola não é a salvação da pátria. Olha, eu acho que o tempo é um dos nossos grandes problemas na escola, né? Porque tudo acontece de forma muito acelerada na escola. São muitos conteúdos para tempos muito recortados, alunos muito diferentes nas suas possibilidades, e aí com essa urgência a gente não consegue fazer os ajustes necessários, né? Então o tempo é uma questão fundamental. Então quando se pensa numa escola que amplia os seus tempos de permanência de jovens, crianças na escola e professores, eu acho que isso tem um potencial enorme para pensar o currículo. Porque isso poderia nos levar a pensar em um trabalho com o conhecimento com mais profundidade, com mais vagar, com mais ajuste de tempo às necessidades reais dos alunos. A possibilidade de você construir sentido junto com os alunos para aquilo que está sendo ensinado, quando você tem tempos ampliados, é muito maior. Quando você tem que fazer isso na correria, muitas vezes não faz sentido nem para o professor e nem para o aluno. Então você acaba passando pelas coisas só para cumprir um plano, mas que na verdade não faz sentido nem para um nem para o